Você já se perguntou o que há por trás da famosa caveira de cristal? Mistério ou farsa? Esse enigmático artefato, cercado de lendas e teorias, conseguiu cativar a imaginação de muitos. O que você vai descobrir aqui pode mudar completamente a sua percepção sobre essa relíquia que, até hoje, é alvo de investigações e debates acalorados. E, se você pensou que já ouviu tudo sobre a caveira, prepare-se, porque o que vem a seguir vai desafiá-lo em diversos níveis. Desde o seu surgimento na cultura popular, a caveira de cristal tem uma aura de misticismo. Algumas pessoas acreditam que ela é um artefato extraterrestre, enquanto outras sustentam que possui propriedades curativas e espirituais. Mas o que é verdade e o que é puro marketing enganoso? Quais evidências existem por trás dessas afirmações? Ao longo deste vídeo, vamos desbravar essa jornada fascinante e revelar verdades que muitos preferem ignorar. Então, fique atento e continue assistindo. A história da caveira de cristal começa no século XIX, quando um antiquário britânico, Frederick Albert Mitchell Edges, a trouxe à luz. Mas, você sabia que a sua origem está envolta em mistério? Supostamente, Mitchell Edges a encontrou em 1924 durante uma expedição na América Central. No entanto, a autenticidade desse relato nunca foi confirmada. A caveira, esculpida em um único bloco de cristal de quartzo, possui detalhes intrincados e uma perfeição que muitos acreditam ser impossível de alcançar com as tecnologias da época. Como isso é possível? A caveira é conhecida por ter características fascinatórias, como a capacidade de refletir luz de maneiras que criam um espetáculo visual impressionante. Os especialistas em gemologia, ao analisá-la, afirmam que sua confecção poderia ter sido realizada apenas com ferramentas extremamente modernas, levando a questionamentos sobre quem realmente a fez. Seriam os maias ou outra civilização antiga? Ou talvez, poderia haver uma conexão com seres de outro planeta? Essas questões têm alimentado a imaginação de muitos. Você pode estar pensando agora, o que vem a seguir será ainda mais surpreendente. Indivíduos ao redor do mundo têm se perguntado se a caveira de cristal é uma forma de saber ancestral ou uma elaborada fraude. Como foi possível que um objeto tão notável pudesse passar desapercebido por tanto tempo? Em uma época em que muitas culturas acreditavam profundamente em espíritos e seres místicos, seria plausível que a caveira tivesse alguma ligação espiritual? Ou será que seu valor foi inflacionado por comercialização e misticismo moderno? Um ponto interessante que deve ser destacado é o aparente efeito que a caveira provoca nas pessoas. Algumas delas afirmam sentir energias diferentes quando a tocam. Você já considerou o quão poderosa essa conexão emocional pode ser? Por que um mero objeto assim poderia evocar tanta emoção e fé? De fato, a interação humana com a caveira revelou-se tão significativa que muitos que a têm em presença relatam experiências transformadoras e até curativas. Mas, como se explica isso? A conexão entre a mente humana e objetos de valor simbólico é uma área fascinante, inclusive na psicologia. Isso nos leva a pensar: estamos projetando nossas intenções e crenças em algo inanimado? Os críticos argumentam que essa é uma falácia, já que não existe evidência científica para apoiar tais afirmações. Contudo, até que ponto devemos desconsiderar a experiência subjetiva das pessoas? Falando em experiências, há uma abundância de relatos sobre a caveira. Uma vez, em uma exposição nos anos 80, a caveira de cristal atraiu multidões e até teve uma discussão pública sobre suas origens. Esses eventos trazem um ar de mistério e conceitos quase assustadores. Afinal, o que acontece quando tantos indivíduos se reúnem em torno de um objeto que todos percebem como enigmático? O potencial magnético da caveira é inegável. Entretanto, tudo pode ser desmontado em um piscar de olhos. O que muitos não sabem é que estudiosos já realizaram análises que sugerem que a caveira é, na verdade, uma criação do século XIX, possivelmente feita por artesãos europeus que tentaram mimetizar o estilo maia. O que você pensa disso? Isso não coloca toda a narrativa sobre a caveira em xeque? Ao mesmo tempo que muitos ainda acreditam que ela possui métodos de cura, outros argumentam que se trata apenas de uma boa jogada de marketing que acabou ganhando proporções épicas. Sou explorador e cético, e a dúvida persiste em será que aqueles que afirmam que a caveira possui poderes não estão apenas buscando significado em suas vidas através de superstições? Para eles, ela se torna um ponto de concentração de boas intenções e esperança. Mas é na busca pela verdade que encontramos profundidade na vida. O que você realmente acha que esses aspectos nos dizem sobre nossa natureza humana? Agora, mudando um pouco de foco,
Você já parou para pensar na quantidade de dinheiro que circula em torno da caveira de cristal? Desde falsificações a objetos de arte para colecionadores, o mercado explodiu em resposta à popularidade dessa relíquia. As caveiras de cristal se tornaram um símbolo de status para alguns, e pode-se dizer que a verdadeira mensagem é a especulação financeira. Esse jogo de misticismo, história e comércio é algo para se considerar. O que há debaixo da superfície? E se a verdadeira história por trás da caveira de cristal for um misto de competência comercial e uma busca espiritual genuína por parte de algumas pessoas? O lugar que a caveira ocupa em nossas vidas e cultura é complexo e não pode ser totalmente decifrado sem mergulhar na história da arte, religiosidade e até psicologia. O que você espera encontrar se aprofundar mais nessa jornada? Ao longo do tempo, numerosas pesquisas foram realizadas a respeito da caveira, mas muitas delas resultaram em impasses. Quando os especialistas tentam determinar a idade e a metodologia de confecção, os resultados divergem e não chegam a um consenso. Isso levanta outra questão intrigante: o desejo de encontrar a verdade sobre a caveira não está mais se transformando em um projeto de identidade cultural? Será que a insistência em problema é um reflexo de uma busca incessante por nós mesmos em um mundo que muitas vezes parece caótico? Você pode estar se perguntando: e mais o que ainda não sei sobre a caveira? A resposta é que a caveira é mais profunda do que muitos pensam. Quando analisamos as narrativas e a forma como foram moldadas, percebemos uma intersecção com todo um campo de estudo das tradições e crenças indígenas, além das implicações filosóficas que emergem nesse contexto. Podemos até ceder à ideia de que a caveira externaliza uma luta interna que muitos travam em a busca por algo maior do que nós mesmos. Estamos construindo uma imagem multifacetada, mas a história continua a se desdobrar. À medida que o mito da caveira se espalhou pelo mundo, oportunidades de exploração se abriram. A figura de um artefato místico capaz de curar ou de descentralizar o entendimento sobre o tempo e espaço continuou a gerar histórias de indivíduos que alegam ter experimentado seu poder. É uma reinterpretação frequente do que chamamos de esperança. Já parou para pensar que a caveira pode, de fato, ser um espelho dos nossos próprios anseios e temores? Poderia ser um símbolo de fé na imortalidade? À medida que nos aprofundamos neste mistério, não podemos ignorar o impacto cultural da caveira de cristal na mídia. Filmes, livros e até documentários exploraram o tema, alimentando ainda mais o fascínio. Não é apenas um pedaço de cristal, mas um ator em nossa narrativa coletiva, catalisando debates sobre história, ciência e misticismo. O que você acha que isso nos diz sobre como artefatos influenciam nosso imaginário coletivo? Essa jornada não termina aqui. Se você está sedento por mais revelações e análises profundas sobre a caveira de cristal e como ela reflete não apenas a cultura indígena, mas também o nosso próprio entendimento sobre o mundo, prepare-se para a parte 2 que está por vir. A busca pela verdade em torno da caveira está longe de acabar, e nós continuaremos desenterrando cada camada desse intrigante mistério. Não perca! Que tal mergulharmos ainda mais fundo na complexidade da caveira de cristal e nas suas implicações para a cultura contemporânea? Ao longo das décadas, a caveira não apenas desafiou a lógica histórica, mas também se tornou um símbolo poderoso de resistência e transformação. O que começou como um artefato que poderia ser uma mera curiosidade de um colecionador antigo se transformou lentamente em um ícone que representa questões de identidade cultural e espiritualidade. Uma das maneiras pelas quais a caveira se destacou foi através desse diálogo entre passado e presente. Como um objeto que supostamente liga civilizações antigas a práticas espirituais modernas, ela provoca uma reflexão sobre o que sabemos, e o que acreditamos, sobre nossas raízes ancestrais e nossas próprias crenças. De que maneira você acredita que a caveira pode servir como um catalisador para um renascimento das tradições indígenas ou de uma compreensão mais profunda das culturas que existiram muito antes de nós? A interação da caveira de cristal com a cultura pop é inegável. Sua presença tem permeado filmes, livros e outras formas de mídia, criando uma narrativa coletiva que alimenta a curiosidade e a especulação. Um exemplo notável foi sua inclusão em Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal. A produção não apenas homenageou o legado do artefato, mas também popularizou ainda mais a ideia de que a caveira possui propriedades mágicas e misteriosas. Você consegue imaginar como essa representação fictícia perverte ou distorce a verdade em torno da caveira, influenciando a compreensão pública e as expectativas sobre ela? Além disso, reflexões sobre a comercialização da caveira de cristal não podem ser ignoradas. A abordagem de muitos comerciantes à venda de autenticações e produtos relacionados à caveira levanta questões éticas sobre a exploração da cultura indígena.
O que começou quase como uma curiosidade foi transformado em uma indústria que rende milhões, e a maioria dos consumidores pode não estar ciente do custo cultural por trás de tudo isso. De certa forma, a caveira se torna um símbolo tanto de capitalização quanto de uma diplomacia frágil entre culturas. Surge então uma pergunta crucial: onde está o limite entre a apropriação cultural e a apreciação cultural? Muitos se veem atraídos pela exuberância da caveira de cristal e por tudo o que ela representa, mas será que estão realmente respeitando as tradições que esse artefato encarna? Como podemos, como sociedade, encontrar um equilíbrio entre celebrar a cultura dos ancestrais e evitar a transgressão em nome do lucro? Quando falamos da conexão mística que muitos atribuem à caveira, devemos considerar o papel que a ritualística desempenha. Em várias culturas indígenas, objetos sagrados são frequentemente utilizados em rituais para invocar proteção, cura ou mesmo sabedoria. Assim, será que a caveira de cristal se insinua nesse contexto como uma peça moderna dentro de uma narrativa antiga? Para algumas comunidades, a caveira pode ser vista como um símbolo de resistência, lembrando a luta pela preservação das tradições em um mundo que constantemente tenta suprimir a ancestralidade. Muitos que se dedicaram ao estudo da caveira perceberam que ela pode ser um meio de conexão entre diferentes realidades. Ao analisar a interação com a caveira, seja em exposições, rituais ou eventos místicos, há uma reinterpretação dos valores simbólicos e dos significados que atribuímos a objetos inanimados. Como isso ecoa em sua própria vida? Você já sentiu que um objeto tinha um significado especial para você, algo que transcendia seu uso prático? Os cientistas continuam a debater e investigar as propriedades do cristal da caveira. Muita pesquisa envolve as estruturas microscópicas do quartzo, buscando respostas que possam esclarecer as peculiaridades visualmente intrigantes do artefato. Apesar dos avanços na ciência, a questão do que realmente constitui a essência da caveira permanece sem resposta. Isso levanta mais uma vez a questão da intersecção entre ciência e espiritualidade. Até onde você acredita que a ciência consegue responder perguntas que a espiritualidade propõe? Além disso, o campo da física quântica introduz um novo elemento à conversa. Alguns espiritualistas e pensadores contemporâneos consideram que todos os objetos possuem uma energia vibracional única, sugerindo que essa vibração poderia ser percebida de maneiras diferentes pelas pessoas. Essa ideia sugere que talvez não estejamos apenas reconhecendo um objeto, mas, de fato, nos conectando com algo maior que transcende o nosso entendimento atual. Você se sente confortável em explorar essas interações entre o material e o espiritual? É evidente que o fascínio pela caveira de cristal é multifacetado e continua a evoluir. Entre as várias teorias que permeiam a narrativa, uma coisa é certa, e a busca pela verdade a respeito desse artefato tomou um rumo que muitas vezes desafia a lógica. As crenças que circundam a caveira não são apenas sobre um objeto físico, mas sobre o símbolo que ela representa para muitos, um reflexo da busca por identidade, significado e transcendência. Você já pensou em como essa busca por significado se relaciona com questões filosóficas mais amplas? A caveira, em suas manifestações e significados, pode ser vista como um guia nas nossas próprias jornadas existenciais. O que esse artefato nos ensina sobre a natureza da verdade e da crença? Nossos desejos, medos e esperanças estão inevitavelmente entrelaçados com a história que contamos sobre a caveira? Cada relato é, afinal, uma reflexão sobre as nossas próprias percepções da vida e do que vem a seguir. Enquanto essa jornada reveladora avança, a caveira de cristal permanece eclipsando a linha entre o real e o imaginário. Podemos considerar que ela abre conversa sobre a busca humana por algo além do tangível, uma verdadeira metáfora de nossas ambições e medos. O que isso diz sobre o nosso papel na narrativa maior do universo? Como indivíduos, temos o poder de moldar interpretações. A caveira, com toda a sua complexidade, exemplifica essa realidade de maneira impressionante. Ao chegarmos ao final desta análise sobre a caveira de cristal, consideramos o que cada um de nós leva conosco. A caveira é mais do que apenas um objeto controverso, ela é um emblema de nosso desejo profundo por compreender as histórias que moldam nossa existência. A curiosidade que ela desperta não se limita a um apelo por respostas, mas também ao desejo de nos conectarmos uns aos outros em uma narrativa coletiva que transcende gerações. Assim, ao olharmos para o futuro, é essencial que mantenhamos a mente aberta, permanecendo céticos enquanto exploramos o mundo à nossa volta. A caveira de cristal talvez nunca revele todos os seus segredos, mas a busca em si pode nos ensinar muito sobre a natureza da existência, a percepção humana e a interconexão de todas as coisas. Com isso, a grande questão que nos resta é: o que a caveira de cristal representa para você? Como você contribui para essa história que, embora antiga,
continua a ressoar em nosso presente. O diálogo está aberto, e a jornada está longe de chegar ao fim. Portanto, que os mistérios permaneçam, e que a curiosidade nos guie. Obrigado por se juntar a nós nessa exploração fascinante. Até a próxima!